Hola mi Brasil, ¿cómo están? Espero que bien. Y mira, les estoy hablando en español y todo. Quero muito começar o vídeo de hoje, primeiramente esclarecendo a questão da câmera, até porque vocês me assistem, então eu devo uma explicação pra vocês. O meu celular, ele caiu no chão e ele quebrou a câmera mesmo, quebrou, destruiu. Então eu tô gravando meus vídeos com a câmera frontal. E a câmera frontal eu não consigo olhar pra vocês, porque pra eu olhar pra vocês eu tenho que olhar pra cá, que seria a câmera. Eu acho que tô olhando pra vocês. Só que aí desse lado tem um movimento do vídeo acontecendo. E enquanto o vídeo acontece, isso me distrai toda hora, e aí eu não consigo. Então até eu arrumar a câmera, eu vou ficar gravando assim. Me desculpem, prometo que eu vou solucionar esse problema pra olhar pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha primeira experiência com carteira assinada aqui no Brasil. Aconteceram perrengues? Aconteceram. Vamos lá. E antes de eu começar a contar essa história, eu preciso contar alguns contextos para vocês, para fazer sentido. O primeiro é que em Cuba a gente não tem muito a costume de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E eu não vou generalizar, porque hoje em dia, com o trabalho com o turismo, isso é mais comum. Então você vai ver jovens que estão trabalhando e estudando, mas isso não é tipo uma coisa geral que acontece, tanto quanto aqui no Brasil. O normal é você fazer o ensino médio, se for um curso técnico, você só vai trabalhar depois do curso, ou então a faculdade, e aí você vai trabalhar depois da faculdade. Existem exceções, tá? Mas não é tão costume igual aqui. Por exemplo, eu trabalhei no Centro Árabe de Cuba, mas não era um trabalho fixo. Eu dava aulas de dança e eu apresentava em embaixadas árabes, e a gente ganhava por isso. E foi a única coisa que eu trabalhei lá em Cuba. É aquilo, eu não estou generalizando, mas de forma geral a gente só trabalha depois da escola. Mas vamos para o Brasil. Aqui eu fiz minha carteira de trabalho, eu já estava estudando na faculdade e eu já estava dando aula como professora de dança do ventre na faculdade, inclusive. Já tinha saído da escola de dança. E eu pensei, eu preciso achar um trabalho fixo, com carteira assinada. Para mim, na minha mente, isso era o ápice do meu desenvolvimento no Brasil. Hoje em dia, meu ponto de vista mudou, tá? Hoje em dia, eu valorizo muito o meu trabalho e eu amo trabalhar sozinha, dando minhas aulas, e enfim. Mas na época eu queria muito ser contratada. E não é que eu não fazia ideia como que era a dinâmica de uma entrevista. Para mim, entrevista era preencher uma papelada e falar coisas da tua vida que eram óbvias que você precisava falar para aquela pessoa. Não era tipo um teste, sabe? Então eu fui fazer minha primeira entrevista num salão de beleza em Palmas, Tocantins. Todo mundo que eu conhecia nervoso para fazer entrevista e eu sim entender por que as pessoas ficavam nervosas para fazer uma entrevista que era para trabalhar. Não fazia sentido para mim. E quem fez a entrevista foi a dona do próprio salão. E ela começou a me perguntando várias coisas e eu respondia. E ela ficou surpresa porque eu comecei a fazer perguntas para ela também. Eu perguntei quanto que era o meu salário, que dias que eu ia ficar de folga, como que era o horário. Enfim, eu fiz muita pergunta, que para mim era muito normal fazer essas perguntas, porque afinal de contas eu iria trabalhar naquele lugar. E ela ficava impressionada assim, tipo, é você que tá me entrevistando ou é eu que tô te entrevistando? Resumindo, a entrevista foi muito bem. Ela era uma mulher incrível e eu amei conversar com ela e foi tudo bem, tá? E ela gostou de mim, pelo menos ela estava bem simpática comigo. No final da entrevista ela falou bem assim: Rani, você é estrangeira e você está aprendendo português agora. E eu estou com medo, como a vaga é para ficar na recepção, de que você falando com os clientes, eles não entendam você. E você também precisa anunciar no microfone, às vezes, os nomes dos profissionais. E eu tô com medo de que eles não te entendam. E aí eu falei, não, eu consigo. Se quiser, me faz uma prova. Eu consigo falar bem. Você acha que você não me entende? Mas quando eu fico falando mais e você se acostuma, você vai terminar me entendendo. Aí ela falou, tudo bem, vamos fazer um teste. Você vai ficar um dia todo na telefonista, que é uma cabine lá em cima, onde você vai ficar fazendo os anúncios só, pra ver como que você fala. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu ia trabalhar. Eu tava super empolgada. Até chegar o dia do teste e eu dar de cara com as frases que eu tinha que falar no microfone e eu entender aonde que eu me meti. Tipo, eu tava morrendo de vergonha de falar aquilo. Só que deu certo. Eu tinha que falar essa frase aqui. Na verdade, mudava o nome, mas a frase era mais ou menos assim. Tinha um microfone e você pegava o microfone e você falava. Vamos colocar um nome, não sei, Luana. Então eu tinha que falar. Eu tô com vergonha. Atenção, Luana, compareça à recepção. Luana. Tinha outros, eu tinha que falar assim também. José. Atenção, José, telefone na recepção. José. Gente, que beijame.
Tá, vamos lá. Meses depois eu fiquei sabendo que eles morreram de rir naquele dia comigo anunciando e que possivelmente eles não entenderam nada do que eu tava falando. Só que assim, foi engraçado. Uma parte dos profissionais, depois eu fiquei sabendo, tá? Falaram pra ela que não era legal me contratar porque não dava pra entender. Só que outra parte gostou muito de mim, aí falou pra ela, contrata, ela é muito legal e enfim. Deu nisso, eu fiquei lá trabalhando por quase 2 anos. Coisas boas de trabalhar no salão. Eu amava trabalhar de uniforme. Eu saía cedo, saía 4 horas da tarde, porque era dentro de um shopping, então dava tempo, eu entrava 10 da manhã, saía 4 da tarde, e ia pra faculdade, dava minhas aulas, dava tempo de tudo. Todo dia de manhã eu chegava e alguém arrumava meu cabelo e fazia maquiagem em mim. Foi minha melhor época. E o melhor de tudo, tinha 60 pessoas trabalhando naquele salão, então eu tinha 60 amizades. Eu era muito feliz naquele lugar, eu me sentia em casa, pra mim não era um trabalho, pra mim era ir pra escola ou ir pra um lugar muito legal. Eu amava aquele trabalho. O melhor é que com o tempo eu fui aprendendo a fazer tudo. Eu sabia tudo da recepção, então eu fui aprender tudo do caixa. Então eu sabia fechar o caixa, eu sabia receber. Eu cobria as meninas do caixa na hora do intervalo delas. Depois eu fui aprender a mexer com o estoque, com os produtos. Então eu cobria os meninos do estoque. Eu ficava na telefonista também, às vezes, quando ela não podia ir para o trabalho, eu ficava lá. Então assim, eu sabia fazer tudo naquele salão. Eu resolvia os problemas de todo mundo nos agendamentos. Eu já conhecia as clientes, eu já conhecia todo mundo. Sempre que tinha algum problema, porque cá entre nós, em salão, sempre tem algum problema. Sempre tem um problema, um agendamento que deu errado, uma cliente que... Sempre tem alguma coisinha. E eu amava resolver aquelas coisinhas, porque eram pessoas que eu conhecia, então foi uma experiência muito boa. Até que tudo desandou, né? Porque tudo nessa vida é movimento. Uma hora você tá de um jeito, outra hora você tá de outro. O salão iria abrir uma franquia em outro lugar da cidade. Então, a gente estava muito sobrecarregado, fazendo várias coisas e contratando pessoas novas. E no meio desses contratos surgiu a oportunidade de eu ficar de gerente daquela franquia, porque a gerente daquela franquia iria para o outro salão que seria aberto no outro lugar. Só que nessa época, casualmente, começou a trabalhar um cabeleireiro novo. E como todo profissional novo, quando chega no salão, as clientes elas não conhecem ele ainda, elas não estão familiarizadas, não confiam no trabalho dele. À medida que elas vão se atendendo com eles, elas vão querendo se atender mais. E além das clientes que era preferência, tinha as clientes da vez, que são clientes que chegam e elas só querem fazer algum procedimento e elas vão se atender com aquele cabeleireiro que estiver disponível dentro da vez. Vocês acreditam que ele começou a achar que eu estava passando clientes da vez para os cabeleireiros que já tinham anos lá no salão e que quando eu passava clientes para eles, era porque a cliente tinha pedido. Então a gente civilizadamente conversou várias vezes, eu expliquei para ele, olha, não estou passando cliente para ninguém, tem uma vez aqui, tem um caderno, tá tudo à prova aqui. As clientes que eu não estou passando para você é porque elas insistem que querem se atender com outros cabeleireiros, ou por indicação de alguma amiga dela, ou porque elas preferem, ou porque elas já se atenderam com eles alguma vez. Só que as que chegam da vez, eu estou passando para você. Tá tudo certo. Ele não acreditava, gente, e ele ficava reclamando o tempo inteiro pra dona que eu tava fazendo isso. E, gente, eu comecei a definir. Eu comecei a ficar muito pra baixo. Eu não queria mais ir trabalhar. Eu comecei a me sentir mal porque todo dia era um ataque diferente. Aqui eu tô contando de uma forma legal pra contar a história pra vocês. Só que eu já acordava e eu dizia, nossa, tem que ir trabalhar e enfrentar a situação que tá acontecendo lá. Sendo que eu não estou fazendo nada de errado, tem as provas, tem tudo. E eu falava para as pessoas tentavam resolver, as pessoas que eu tinha que falar, né? Só que não resolvia, a situação continuava. O dia que tudo acabou, o dia do Big Bang. Eu estava trabalhando bonita, era um dia de segunda-feira, inclusive, um dia de pouco movimento. Eu estava na recepção, com o meu caderno de vez na frente. Ele chegou, estava trabalhando, e tinha outros cabeleireiros trabalhando. Chegou uma cliente e ela falou, eu quero me atender com esse cabeleireiro ali. E ela sinalizou para um outro cabeleireiro que estava fazendo o cabelo de uma moça. E ele estava fazendo a escova de uma forma que ela falou, nossa, que mão boa, eu quero me atender com ele, com esse moço ali. Eu falei, moça, ele está atendendo, mas tem outros da vez, que são tão bons quanto. Ela, não, moça, mas eu quero me atender com ele ali, eu não tenho preço, eu vou esperar. Eu já imaginei a briga que ia dar, mas a cliente que manda, gente. A gente tem essa ordem de se a cliente escolher e ela estiver disposta a esperar e o cabeleireiro tiver agenda, é ela que decide, não é a gente. Pois aquele homem veio do fundo do salão, rápido.
pegou a vez, ficou olhando e falou: você passou cliente para aquele cabeleireiro e não passou para mim mais uma vez. Aí ele pegou aquele caderno e eu tentando explicar para ele, e ele ficou com muita raiva. Ele pegou o caderno e bateu na mesa da recepção com muita força. Eu fui agredida naquele dia, não fisicamente, mas ele gritando e batendo aquele caderno, para mim foi um trauma. Eu não sabia mais do que falar. E também já estava no limite, ninguém tinha resolvido esse problema, então não tinha mais o que ser feito. Eu saí de lá direto para a polícia para fazer um boletim de ocorrência por conta daquilo. Resumindo, foi assim que eu saí do salão. Uma história que começa feliz e termina trágico, né? Só que não foi assim, eu vou explicar por quê. Apesar de aquele incidente ter feito com que eu saísse do salão, aquele lugar, gente, foi a melhor experiência de trabalho que eu tive aqui no Brasil, assim, de carteira assinada. Eu amei tanto tudo que eu aprendi lá que super valeu a pena. Se eu tivesse que passar por tudo aquilo de novo, eu passava de novo, porque pra mim valeu muito a pena. Sem contar que eu conheci pessoas incríveis. Eu conheci uma pessoa que é um dos meus melhores amigos até hoje, ele faz meu cabelo, aliás, toda vez que eu vou em São Paulo eu me atendo com ele. Ele é um cabeleireiro maravilhoso. A dona do salão é uma mulher incrível, a gente é amiga nas redes sociais, ela me ensinou muito, ela sempre me ajudou muito. Então a experiência do salão em si foi perfeita, eu não tenho nenhuma queixa daquele lugar. O incidente aconteceu, poderia ter acontecido em qualquer lugar, e coisas assim acontecem, né? A gente vive para aprender, mas essa foi a minha trajetória no meu primeiro trabalho. Eu acho que o que mais me magoou é que não foi um mal entendido. Teve um pouco de ruindade no que aconteceu, porque estava muito na cara que eu não estava fazendo errado, eu não estava fraudando as clientes, mandando para outros cabeleireiros. Eu estava fazendo certo, tinha vez, tinha pessoas. Foi triste eu ter que acordar por 1 mês, 2 meses que durou esses incidentes, e eu não ter mais vontade de ir para aquele lugar. Foi triste porque logo nessa época eu estava sendo treinada para ficar na gerência daquele lugar, que era algo que eu queria muito. Ninguém quer ser acusado de algo que a gente não fez, é uma injustiça. Só que talvez se eu tivesse continuado lá, eu tivesse pegado um cargo de responsabilidade, eu tivesse me envolvido mais, eu não estaria aqui no Rio agora, porque tudo que aconteceu depois que eu saí do salão influenciou para eu vir para o Rio de Janeiro. Qual a moral da história? Não tem moral. Desculpem tomar o tempo de vocês, só estou desabafando aqui na internet. Eu fiz uma família. Muitas pessoas desse salão, hoje em dia, mesmo a gente não se vendo mais, a gente mantém um contato, nem que seja de 6 em 6 meses, a gente manda uma mensagem. Tchau, gente!